Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, hoje recebendo a doutora Karine Filgueiras, falando sobre o direito das empregadas domésticas. Doutora Karine, aquela empregada doméstica que, ao passo que ela está trabalhando na residência, e a empregadora ou empregador começa a solicitar atividades que não foram inicialmente contratadas. No caso, ela foi contratada para fazer a faxina, né? Aí começa a ser solicitado que ela cozinhe, depois que ela passe a tomar conta dos filhos, né? Então começa a estender as atividades dela dentro do ambiente do trabalho. Nesse caso, como é que fica essa questão dela estar acumulando essas outras atividades? Olha, Kátia, no caso se fosse um funcionário normal, nós poderíamos pleitear um acúmulo de função. Como a lei de empregada doméstica é uma lei específica, na verdade, ela não resguarda qualquer tipo de direito quanto ao acúmulo de função, a esse plus salarial, qual que eu acho que é a melhor forma? É sentar com o teu empregador e conversar com ele, falar, olha, o combinado foi isso, eu estou recebendo para isso, então se eu tiver que cozinhar, de repente teria condições ou não está bom para mim, acho que o certo seria sentar com o teu empregador e conversar a respeito disso. Mas não necessariamente ele pode ir na justiça e vai ter direito a um acúmulo de função. Por quê? O que acontece? Não existe lei, na lei de empregada doméstica não existe esse ponto sobre o acúmulo de função, um plus a mais salarial aí para esse caso. Certo. Em relação ao fundo de garantia, a empregada doméstica, ela tem um direito ao fundo de garantia? O fundo de garantia, de acordo com a lei atual, ela é opcional, ou seja, depende do empregador. O empregador é que, de repente, irá recolher o fundo de garantia ou não, 8% de acordo com o salário. Então, geralmente, os empregadores não estão recolhendo, é muito difícil o empregador optar pelo recolhimento do fundo de garantia. O que é interessante é que, se porventura há o recolhimento, a empregada vai poder futuramente ter direito ao seguro-desemprego. Mas hoje em dia não é obrigatório, é um benefício opcional. Aí, nesse caso, então, não sendo depositado o fundo de garantia, com a demissão, a empregada doméstica, ela não tem direito... Não tem direito ao seguro-desemprego, infelizmente. Tá? Mas é bom sempre nós lembrarmos que há um benefício opcional. Então, às vezes, as empregadas saem e começam a perguntar sobre o seguro-desemprego, ou sobre o recolhimento do fundo, ou o saque do fundo. E não, isso é um benefício opcional. Então, não necessariamente o empregador é obrigado a efetuar o pagamento. Agora, em relação às contribuições para o INSS... Isso sim. É obrigatório, né? No caso de empregada doméstica, ela deve ser registrada, deve constar a data de admissão. Na carteira deve constar principalmente o valor do salário. A partir daí, o empregador ele é obrigado a efetuar o recolhimento até o 15º dia útil do mês subsequente da competência, tá? De acordo com o salário da empregada. Então, esse recolhimento, o empregador ele é obrigado a recolher 12% sobre o valor do salário da empregada. E a empregada, no caso, dependendo do salário, vai ter o recolhimento entre 8%, 9% ou 11%. O que acontece? Alguns empregadores descontam os 8%, 9% ou 11% do valor do salário com relação ao INSS. E alguns não descontam. Então, aí depende do que foi acordado na época do contrato de trabalho, tá? Mas a obrigação do recolhimento do INSS é por conta do empregador. Claro, no caso, a empregada deverá passar para o empregador o número do recolhimento, né, o número do PIS, e aí, a partir daí, ele vai efetuar os recolhimentos. Certo, então é ele quem... A responsabilidade por recolher a responsabilidade por recolher o INSS é do empregador. Certo. Tá? Isso é importante. É muito importante, porque a partir daí o empregado tem direito a um auxílio-doença, a auxílio paternidade, a uma aposentadoria. Não tem direito no caso de acidente do trabalho. Tá? O empregado doméstico não tem, caso ele se acidente, ele infelizmente não tem direito a um acidente de trabalho, e muito menos a estabilidade de 1 ano, que é o que acontece para os funcionários registrados e que trabalham em empresa, né? Mas
ele vai ter direito, de repente, a um auxílio-doença caso ele esteja afastado. Então, é bom para... Ele não pode ir trabalhando, mas pelo menos ele vai estar recebendo do INSS esse benefício. Agora, no caso da empregada doméstica que fica doente, fica incapacitada para continuar trabalhando, nem que seja temporariamente, né? Como que é esse afastamento? Os 15 primeiros dias, ela fica afastada do trabalho e depois ela é encaminhada para a Previdência Social. Isso. Então, geralmente o médico dela, caso ela tenha alguma doença, o médico vai afastá-la, se assim ele entender. Então, os primeiros 15 dias é o empregador que vai pagar. A partir do 16º dia é o INSS. Ela vai dar entrada no posto do INSS e a partir daí o INSS que vai efetuar o pagamento do salário dele. Na verdade, vai ter o pagamento do benefício, né? Que depende de quanto é recolhido, do salário dela. É um cálculo que é feito pelo próprio Instituto, mas que é correspondente ao salário que ela recebe. Então, ela não vai receber o valor que ela recebia de salário, de remuneração, né? Ela vai recolher um valor equivalente, né? Um cálculo que aí o INSS que vai efetuar o cálculo. Agora, doutora Karine, é uma dúvida que é bastante frequente nesses tipos de situações. O empregado doméstico que, depois que ele fica afastado do trabalho e retorna, né, ele tem alta, ele pode estar retornando ao trabalho, ele pode ser mandado embora no mesmo dia que retornou ao trabalho? Ele pode ser mandado embora. Ele não tem direito a estabilidade alguma. E, então, por conta disso, caso o empregador entenda que, de repente, ele não gostaria mais dos serviços dele, ele pode ser demitido, sim. Não tem qualquer tipo de estabilidade. Uma pena, né? Porque o empregado doméstico, né? Ele é uma atividade, assim, exige muito da pessoa, né? O empregado doméstico, né? É uma atividade que exige muito, então é uma pena que ele não tenha certos direitos que os demais. Hoje em dia, Kátia, existem vários estudos e vários projetos que buscam a equiparação do empregado doméstico com um empregado seletista normal. Legal, então é importante, né, que haja mesmo, né? É importante porque, foi como você falou, é um trabalho maçante, é um trabalho que exige muitos esforços, né? Exige, é verdade. Agora, doutora Karine, em relação à empregada gestante, ela tem direito à estabilidade, a empregada gestante? A empregada gestante, ela tem direito à licença maternidade e ela tem direito à estabilidade desde a confirmação até 5 meses após o parto, tá? Então, ela tem esse resguardo, sim. E o afastamento dela, como que se dá, no caso, pós-parto? Ela vai dar, assim, a partir do momento que o médico der a licença, então ela vai, geralmente, até o INSS e vai solicitar o seu direito, que é o seu benefício de licença maternidade. Certo, e quem paga é a Previdência Social, não é o empregador. Quem vai pagar, e nesse caso, vai ser a Previdência Social. Certo. Doutora Karine, e no caso da empregada doméstica que ela não quer ser registrada? Olha, Kátia, como proceder nesse caso? Por ela ir diariamente, receber uma remuneração, eu não aconselho qualquer empregador de aceitar uma empregada que não queira ser registrada. Por quê? Futuramente, o empregador não vai ter nenhum direito de que esse empregado não vai entrar com uma reclamação trabalhista. E hoje em dia, isso pode acarretar um pagamento elevado, numa condenação elevada e, na maioria das vezes, numa condenação certa, né? De que ele vai ter que efetuar o vínculo, ele vai ter que recolher o INSS. Então, o pagamento da contribuição previdenciária pago em atraso, ela é bem pesada. Então, eu aconselho a registrar, sim, a sua empregada doméstica. Certo, como garantia Garantia para ambas as partes. Para ambas as partes, né? É verdade. Porque ela não vai ter um problema futuro, que é um problema, hoje em dia, que eu digo garantido, né? E porque é um direito da empregada doméstica o registro, né? E, de qualquer forma, se ocorrer um acidente ou uma gravidez, ela vai estar amparada,
né, ou até pelo mesmo, INSS. se ela eventualmente fica doente, incapacitada para trabalhar, ela não tem como pedir um auxílio Justamente, doença. até uma aposentadoria, ela tem esse resguardo, inclusive o empregador, né, que não vai precisar aí, de repente, ter um processo trabalhista, né? É verdade, com certeza, que é uma dor de cabeça. Infelizmente, é muito grande a informalidade hoje em dia, mas da mesma forma, também é muito grande o número de ações trabalhistas hoje em dia de empregada doméstica solicitando o seu registro. Então, eu aconselho que o registro seja feito sim. Agora, em vez do registro em carteira, é possível fazer um contrato? O contrato é um contrato de trabalho? Não, eu entendo que o registro ele é essencial. Ele é essencial porque vai comprovar, né, o vínculo, ela vai ter em carteira o seu registro, ela futuramente na aposentadoria, ela vai necessitar da carteira de trabalho para poder ter direito, ela vai precisar da carteira de trabalho para um auxílio-doença. Então, o registro, ele é essencial. Não aconselho efetuar um contrato de trabalho apenas, o registro tem que ser feito também. Ela pode fazer um contratinho de trabalho, mas o registro é muito mais importante. Agora, a empregada doméstica, ela pode ser contratada para trabalhar, ela pode ser como temporário? Olha, eu entendo que a partir do momento, o que existe de repente é um contrato de experiência, você verificar se a empregada, ela é boa para você, ou se você está se dando com ela, se ela está prestando um bom serviço, mas independente disso, no contrato de experiência tem que ser feito o registro. Agora, por tempo determinado, não existe, a lei não resguarda isso para a empregada doméstica. Entendi. Tá? Então, na verdade, é feito o contrato normal, ela entrou em tal data e na época que você não vai querer mais, você vai rescindir o contrato e pagar todos os direitos dela. Ok, doutora Karine, agradeço pela presença ao programa. A doutora quer deixar um contato? Claro, trabalho no escritório Machado Filgueiras e o contato pode ser karine@mfaa.adv.br. Caso alguém tenha qualquer tipo de dúvida, estou à disposição. Ok, então agradeço mais uma vez a participação. E o programa Mulheres em Ação de hoje vai ficando por aqui. Você que está nos assistindo, envie seu e-mail para mulheresemacão@tvmunde.com.br se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto que foi tratado hoje, ou se você quiser enviar sugestões de pauta, enfim, nós vamos ter imenso prazer em estar recebendo todos os seus e-mails e vamos responder um a um com certeza. Até logo e até o próximo programa.